Amigos, sejam bem-vindos a mais uma dose de reino, e a mensagem hoje tem a ver claramente com uma declaração do apóstolo Paulo, dizendo que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Olha que mensagem interessante, porque Jesus, ele sempre falava de reino. A mensagem de Jesus era o evangelho do reino, ele proclamava, o foco de Jesus tinha a ver com o reino. A mensagem dele girava em torno disso. E ele falou que ele voltaria, né, sua segunda vinda tinha a ver com o momento após aquele evangelho do reino ser pregado em testemunho a todas as nações. Olha que forte isso. O que eu quero tomar a tua atenção é pelo seguinte. A Bíblia sempre fala sobre reino, e fala do próprio reino de Israel. Mas neste versículo em especial, tivemos a declaração de um grande homem de Deus fazendo uma... Eu não sei dizer se seria uma comparação, eu não sou muito bom no português para clarificar isso, uma comparação, uma alusão, porque ele usa o termo reino no que diz respeito às coisas de Deus, e ele usa império para o que diz respeito às coisas das trevas. Isso me chamou a atenção porque, embora eu estude há muitos anos a respeito do tema de reino, isso me chama muito a atenção, me saltou isso nesses últimos dias, e eu quero que você abra o teu coração e que você busque a Deus com isso, porque lá no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, você sabe, Jesus Cristo fez uma declaração importantíssima. Ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E então Deus, né, Jesus nas suas declarações não usou para nenhum momento, no que diz respeito às coisas de Deus, império. Deus não permitiu que na palavra isso fosse atrelado às coisas dele, mas permitiu que isso fosse atrelado às coisas das trevas. E olha que interessante, eu fui buscar um pouco mais a fundo a respeito da diferença básica, porque eu sempre pensei que império, embora eu sempre usei o termo reino, eu acreditava que era a mesma coisa. Mas um aspecto significativo que é diferente de um para o outro, que depois chamou minha atenção e que para mim é muito claro no que diz respeito às escrituras, e por isso que Deus é maravilhoso. Olha que interessante. Um império, assim como nós tínhamos o império romano da época, tem tantos outros, ele tem um desejo, ele tem um foco muito grande na expansão territorial. Tá, mas você está falando, pastor, mas até em outros vídeos você falou sobre uma das definições de reino que tem a ver com reino também, tem a sua expansão. Isso é verdade. Só que olha que interessante, o reino, um rei, alguém que de fato entende sobre reinado, ele não necessariamente está preocupado com o território. Ele está mais preocupado com a influência do que necessariamente território. Então, quando nós falamos sobre império, no caso, o Império Romano, tantos outros, eles cresceram com subjugamento, eles cresceram com força, eles tomaram outros reinos, tomaram outras nações, com força, com violência, tá? E então, aquele império foi tomando grandes proporções. Mas no reino de Deus, e até o reino que o Senhor está dizendo, o interessante é que Deus, ele deixou isso claro nas Escrituras, mas a gente precisa estudar isso. Está claro, mas precisa ser buscado. O reino tem a ver com a influência nas pessoas. Porque sabe por quê? Olha que interessante pensar. Porque a ordem lá atrás é de que Deus já tinha deixado a ordem de governo para Adão, quando ele perdeu. Já havia um reino, já havia uma estrutura, já havia um local físico para que ele viesse a governar, para ser mais explícito, para que ele viesse a reinar. Só que ele perdeu isso com o pecado. E nosso mandado, Gênesis 26, é de governo, de gerenciamento, de crescimento, de multiplicação. E olha o que a Bíblia fala sobre o ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. Então tudo que o império das trevas faz, ele cresce, mas com violência, ele cresce acessando tanto lugares, tanto também com influência, mas principalmente territorial, mas para destruição. Aí você para e pensa, se lugares onde as trevas têm reinado, sejam nações, sejam estados, sejam municípios, sejam bairros, sejam famílias, sejam empresas, se elas não têm quebrado, elas não têm sido destruídas e definhadas, onde que você olha para aquele lugar e você vê pobreza. Mas Deus não nos chamou para um império, Ele nos chamou para o seu reino. Fique com essa mensagem. Abra o teu coração e peça para que o Espírito de Deus desperte em você essa mensagem. Eu creio que coisas dentro de você vai mudar a partir dessa perspectiva. Deus abençoe a tua vida.